Já desde algum tempo, mas principalmente a partir da implantação das UPPs, a gente vê que o controle da criminalidade ele saiu da atividade e foi para o território. O combate ele não se dá mais somente ao tráfico ou à venda de drogas, e sim se dá contra toda a comunidade, né, onde funcionam os pontos de venda, né, as conhecidas bocas de fumo. Então a gente vê que essa política de controle da localidade, né, do território, na real, é o que tem acontecido nos últimos tempos. E quando a gente analisa esses territórios, né, das nossas cidades, as favelas, as periferias, os lugares onde as bocas de fumo elas têm se instalado, a gente vai ver que não são lugares, né, territórios onde você tem uma totalidade de pessoas trabalhando em atividades ilegais, né, por sequestro, tráfico de drogas, roubo, coisas do tipo. Mas o que a gente vê é que toda a comunidade acaba sendo atingida pelo conflito, né, porque a gente vê que o combate ao tráfico de drogas ele se dá de uma maneira em que o morador se prejudica porque ele está no meio do conflito, né? E a gente vê aí que o número de balas perdidas, né, balas achadas, na verdade, tem aumentado no último período de uma maneira intensa com o aumento das operações policiais na favela, né? E mata também, obviamente, aqueles que entram para o tráfico de drogas e matam também os policiais, né? Não só em serviço, mas também fora de serviço, por conta, por exemplo, das rivalidades que são estabelecidas entre os traficantes e os policiais. Com os conflitos aumentando, os serviços públicos eles vão se degenerando, né, de uma maneira geral. A gente tem observado aí os conflitos no Rio de Janeiro, não só agora, mas durante todo o ano. Foram pouquíssimos os dias onde pelo menos uma localidade não teve suas aulas interrompidas por conta de conflitos. A criminalidade e os confrontos que têm acontecido, eles, na verdade, têm prejudicado aqueles que são os mais necessitados dentro da nossa sociedade. A gente tem que encarar o problema da segurança de uma maneira mais ampla, ok? A primeira coisa que a gente tem que entender para discutir segurança é que a questão da segurança é uma questão social, que envolve a questão econômica, a questão do assistencialismo e também passa por educação e outros temas como o que fazer, né, com a política de drogas. O que está colocado agora para a gente é que essa guerra às drogas ela não funciona, tudo bem? O que a gente tem observado? No último período, aí, um aumento brutal da criminalidade, muito assalto, né? Roubo a tudo quanto é lugar, as pessoas saem de casa preocupadas até para trabalhar, ponto de ônibus sendo assaltado 6 horas da manhã, no horário que o trabalhador está indo buscar o seu pão, a sua forma de vida. E as pessoas têm clamado por uma resolução. E aí tem aparecido um monte de gente falando sobre resoluções, muitas das vezes, com uma frase só, né? Que parece que uma frase vai resolver toda a situação da segurança pública no Rio de Janeiro, como se matar bandido fosse a solução. Não é a solução e é demonstrado historicamente que não é a solução. Porque tanque de guerra na rua, como a gente está vendo aqui mais uma vez, né? No Rio de Janeiro e em outros lugares onde a criminalidade é grande, já aconteceram várias vezes e não resolveu o problema. O Complexo da Maré está ocupado há 1 ano e meio, né, pelas Forças Armadas. Foram gastos aproximadamente 400 milhões de reais nessa ocupação da Maré. E resolveu o problema? Não resolveu, né? A gente tem outros exemplos históricos. Um caso que é interessante é o caso de um país chamado Filipinas, né, que é um país do Sudeste Asiático, onde o seu presidente eleito ele chegou com a promessa de exterminar traficantes e usuários de drogas, para acabar de vez com o problema. Essa política de tolerância zero lá nas Filipinas já levou a mais de 10 mil mortos, sendo que 3.500 pelas forças de segurança. É uma média de aproximadamente 1.000 assassinatos por mês. E sabe o que aconteceu? Ao invés de você ter uma resolução dos problemas, você espalhou os problemas. É um lugar onde você tem muita desigualdade social, parecido com aqui no Brasil, onde muitas das pessoas vivem do tráfico de drogas. Com o combate ao tráfico de drogas e a desarticulação de algumas quadrilhas, mas não de todo o tráfico de drogas, o que aconteceu é que muitas pessoas que viviam do tráfico de drogas foram viver nas ruas, porque não tem mais condição de pagar aluguel, de viver em lugar nenhum. E aí o que aconteceu? Você tem um aumento do crime na rua, o furto, né, roubar carteira. Em contrapartida a isso, a gente tem outras experiências mais interessantes, né, como, por exemplo, o caso da Alemanha. A Alemanha, na década de 70 e na década de 80, vivia um grande problema associado ao uso de heroína.
Você tinha, por exemplo, em grandes cidades como Frankfurt, estações de metrô que funcionavam como uma espécie de cracolândia, como a gente tem nos nossos dias aqui, né? Só que para o consumo de heroína. Como que se combateu? No primeiro momento, com repressão. A polícia ia lá, prendia meia dúzia de traficantes, meia dúzia de usuários, sumia o pessoal, espalhava um pouco e depois voltava. E aí, quando a Alemanha ela passa a usar uma política de uso assistido de drogas, e aí, a partir dessa política, chegavam juntos os psicólogos, os assistentes sociais, iam conversando com as pessoas e, né, as convenciam, então, a procurar tratamento e a centros de reabilitação, onde os direitos humanos eram respeitados, não esses que nós temos aí, onde as pessoas, ao invés de serem tratadas, são espancadas. E o que aconteceu foi a resolução desses problemas. E a gente vê um clamor dentro da nossa sociedade, daquelas pessoas de classe média alta, né, para que haja punição, né, por conta dos delitos que têm acontecido, dos roubos, etc. Infelizmente, esse clamor, ele é um clamor que tem um ponto de vista bastante racista, porque identifica prioritariamente no pobre, preto em geral, né, o seu grande inimigo. E não identifica, por exemplo, nos grandes traficantes, o seu inimigo, que mora do lado da sua casa, às vezes na Zona Sul. A questão é, não existe uma solução fácil para o problema. E não existe uma solução que seja de curto prazo, que resolva o problema. Entrar na favela atirando, matando gente, é importante para quê? Para dar uma resposta para a sociedade, né? Para sair na capa dos jornais que teve a operação e que tantos bandidos foram baleados. E que muitas das vezes são baleados e não são bandidos.